Quais são as principais regras de contagem dos prazos na citação e na intimação? Podemos dizer que as principais regras de contagem de prazos, tanto na citação quanto na intimação, nós encontraremos no artigo 231 do Código de Processo Civil. Então vamos para algumas regras de contagem dos prazos processuais. E como eu disse para vocês, a principal regra está aqui no artigo 231, porque aqui no 231 está escrito o seguinte: salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. 1. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Ou seja, se porventura a citação ou a intimação for feito via AR, via carta com aviso de recebimento pelos correios, a partir do momento em que o carteiro ou o oficial de justiça devolve o AR, esse AR vai ser juntado aos autos pelo escrivão ou chefe de secretaria ou a quem ele determinar, quem ele indicar. E aí esse AR, esse aviso de recebimento dos correios, é juntado aos autos. E o escrivão ou chefe de secretaria vai certificar nos autos a data de juntada desse AR. A partir dessa data de juntada desse AR, a gente começa a contar o prazo processual. Agora, o inciso 2 diz que a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Ou seja, com a mesma lógica que nós temos em relação à intimação ou citação feita pelos correios, o mandado cumprido por oficial de justiça, quando o oficial de justiça cumprir o mandado e certificar que intimou ou citou a parte, esse mandado vai ser devolvido ao Fórum ou à Justiça Federal, por exemplo, e o escrivão ou chefe de secretaria vai juntar esse mandado de citação ou intimação aos autos e vai certificar o dia que ele juntou aos autos esse mandado de citação cumprido. A partir daí começa a contar prazo processual. Então repare que tanto o AR, né, a citação e intimação feita pelos Correios, quanto a citação e intimação feita por oficial de justiça, você começa a contar o prazo a partir da juntada aos autos. Por isso que a gente sempre tem uma certificação do dia em que aquele AR ou aquele mandado cumprido foi juntado aos autos, porque é a partir dali que você começa a contar a contagem do prazo processual. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Ou seja, se porventura o réu comparece ao fórum e, por exemplo, o escrivão percebe que tem uma intimação pendente, tem uma citação pendente, ele pode falar o seguinte: ó, tudo bem aqui, ó, aqui tem um mandado aqui, vou certificar que você foi citado ou que você foi intimado, e aí o réu concordando com isso, por exemplo, ele vai lá, assina esse ato, né, de citação, e a partir daí você começa a contar o prazo. O mesmo vale para as intimações, né, em relação ao autor ou mesmo em relação ao réu. A partir do momento em que o escrivão chefe de secretaria faz a intimação e certifica isso, a partir daí você já começa a contar o prazo processual. O inciso 4 do artigo 231 mereceu aqui um vídeo específico. Eu gravei um vídeo para vocês explicando como é que conta o prazo processual no caso da citação por edital. E aí está escrito aqui no inciso 4 que é o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz quando a citação ou a intimação for por edital. Porém, tem umas particularidades que eu coloquei, artigo 257, inciso 3, que fala que o juiz vai assinar um prazo de 20 a 60 dias. E aí, por conta dessas particularidades, eu resolvi gravar um vídeo específico. Não vou explicar e entrar em detalhes aqui. Lá nesse vídeo, inclusive, eu mostro na tela um modelo de edital para vocês verem como é que funciona na prática. Então, vou deixar essa explicação para o vídeo específico. O inciso 5 fala: o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica. Aqui nós temos uma novidade introduzida pela Lei 11.419 de 2006, que instituiu o chamado processo eletrônico. Então, em 2006, instituiu esse processo eletrônico, que hoje já está amplamente utilizado na prática, e aí lá tem uma regra específica que fala o seguinte: essas
pessoas de direito público ou grandes pessoas jurídicas, ainda que não seja direito público, são obrigadas a ter esse cadastro para recebimento de citação e intimação, a partir do momento que essa intimação ou citação é enviada pela via eletrônica, esse agente público, essa pessoa que representa essa parte em juízo, tem o prazo, até o prazo de 10 dias para consultar o teor dessa citação da intimação. A partir do momento que a pessoa clica lá e é citada ou intimada, você começa a contar o prazo. Mas, se porventura esse agente público, essa pessoa jurídica, ela não consulta o teor da citação da intimação, você presume, após 10 dias do envio, que ocorreu a citação e intimação. Então, repetindo, funciona da seguinte forma. Se porventura consultou o teor da citação e intimação, né, se foi feita pela via eletrônica, no dia útil seguinte à consulta desse inteiro teor da citação da intimação, você já começa a contar o prazo processual. Se porventura o réu não consultou a citação, ou que seja o autor não consultou a intimação, você presume, após 10 dias, que essa citação e intimação ocorreu e que houve a consulta. E a partir daí, primeiro dia útil seguinte, começa a contar esse prazo processual. Então, o prazo, no caso da intimação ou citação pela via eletrônica, pode ser contado de duas formas. Se consultou, começa a contar no primeiro dia útil seguinte. Se não consultou, espera-se os 10 dias, a partir daí se presume que houve a consulta e aí começa a contar o prazo no primeiro dia útil seguinte. O inciso 6 fala: a data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprido quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento de carta. Aqui também a gente pode encontrar duas formas de contagem do prazo quando essa intimação ou citação ocorreu por carta. Aí quando fala por carta quer dizer o quê? Carta precatória, carta rogatória, né? E por aí vai, carta de ordem. Então, se porventura ocorreu por carta, a mais comum sem dúvida é a carta precatória. Então, se por exemplo um juízo da comarca de Belo Horizonte requereu que o juízo da comarca de Juiz de Fora fizesse a citação de um réu que reside em Juiz de Fora, o juízo de Juiz de Fora será o juízo deprecado. O juízo de Belo Horizonte, onde a ação está em curso, será chamado de juízo deprecante. Então, o juízo deprecante de Belo Horizonte sabe que o réu mora em Juiz de Fora. Como o juízo de Belo Horizonte não tem competência territorial sobre Juiz de Fora, ele vai ter que requerer que o juízo de Juiz de Fora faça a intimação ou citação. E aí, nesse caso, como eu falei com vocês, tem duas formas de contar o prazo. As duas formas são as seguintes. Primeiro, o juízo deprecado, que é o juízo de Juiz de Fora, se ele conseguiu cumprir a diligência e fazer, por exemplo, a citação, realizar a citação, ele pode ou devolver a carta precatória ao juízo de Belo Horizonte, ao juízo deprecante, e este vai juntar a carta precatória cumprida aos autos, e a partir da juntada você começa a contar o prazo, ou antes de devolver a carta integralmente cumprida, ele pode comunicar de forma eletrônica ao juízo de Belo Horizonte, ao juízo deprecante, que ele já cumpriu o mandado de citação. O juízo de Belo Horizonte vai juntar aos autos essa comunicação, esse aviso de que foi cumprido. A partir daí começa a se contar o prazo. Então, para que fique claro, há duas formas de contar o prazo, e a gente tem que ficar atento em relação a isso, quando a citação e intimação se der por carta. Por exemplo, por carta precatória, que é a carta mais comum que nós temos. Ou vai ser ajuntada aos autos da comunicação eletrônica do juízo deprecado ao juízo deprecante de que o mandado foi cumprido, que a carta foi cumprida, ou a juntada da própria carta que foi devolvida aos autos. Então, a gente tem que ficar atento porque há dois inícios aí de contagem de prazo. Pode existir dois inícios de contagem de prazo. Ou juntada da comunicação eletrônica, ou juntada da própria carta aos autos. Mas sempre contando a partir da juntada aos autos. 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça impresso ou eletrônico. Aqui é a forma mais comum de intimação. A gente recebe no Diário Judiciário eletrônico. Aqui tem uma particularidade. Quando o Judiciário eletrônico disponibiliza,
uma intimação no próprio diário judiciário, a gente considera que a intimação ocorreu não no dia que foi disponibilizado, mas no primeiro dia útil seguinte à da disponibilização. Então, por exemplo, se a intimação é de 5 dias e foi disponibilizado na sexta-feira, que é um dia útil, você não considera que foi intimado na sexta-feira, se for no diário judiciário eletrônico. Você considera que foi intimado no primeiro dia útil seguinte, que é, por exemplo, segunda-feira. Aí, a partir da segunda-feira, você considera que ocorreu a intimação e você começa a contar no primeiro dia útil seguinte. Então, repito, se foi disponibilizado no Diário Judiciário Eletrônico de sexta-feira, que é um dia útil, você não considera que foi intimado na sexta-feira, mas sim na segunda-feira, que é o primeiro dia útil seguinte. Só que você não conta o primeiro dia. Aliás, toda contagem de prazo processual é assim, você não conta o primeiro dia. Você exclui o primeiro dia, por exemplo, a segunda-feira, e passa a contar no primeiro dia útil seguinte, por exemplo, na terça-feira. Então, contagem de prazo processual é sempre assim, você exclui o dia de começo, que é o dia da intimação, e começa a contar sempre no primeiro dia útil seguinte. 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Aqui nós temos uma opção, uma regra que vai ser cada dia menos frequente, porque os autos físicos, os autos em papel, estão cada dia menos comuns. E a tendência é que eles sejam extintos, que a gente só tenha autos eletrônicos. Nas comarcas que ainda têm autos físicos em papel, cartolar, pode o advogado retirar os autos da secretaria, da carga dos autos. Então ele vai ao fórum, pega os autos e leva, por exemplo, para o seu escritório. Então, se tem uma intimação ali, a partir da retirada dos autos em secretaria, ele vai assinar um livro em que ele retirou esses autos da secretaria, você começa a contar o prazo. Você exclui esse dia de retirada e começa a contar no primeiro dia útil seguinte. Sempre assim, toda a contagem de prazo processual é dessa forma. Exclui o dia de começo e inclui o dia final. 9. O quinto dia útil seguinte à confirmação na forma prevista da mensagem de citação do recebimento de citação realizada por meio eletrônico. Aqui é uma novidade trazida pela Lei 14.195 de 2021. É uma lei que ela é fruto de uma conversão de uma medida provisória, a Convenção de Medida Provisória 1040, que é uma medida provisória que, a gente sabe, não tratava de processo civil. E nem poderia tratar. Por quê? Porque vocês sabem que pela Constituição, medida provisória só pode tratar de matéria relevante e urgente e não pode tratar de matéria processual civil. Então, a medida provisória ela não poderia tratar de matéria de alterar o Código de Processo Civil. Porém, quando essa medida provisória foi convertida em lei, aí virou um jabuti, como a gente costuma dizer, e incluiu matéria processual. Então, a lei de conversão da medida provisória, ela foi incluída a matéria processual aí, e aí alterou o Código de Processo Civil. Então, já tem, inclusive, questionamento sobre a constitucionalidade dessa lei que alterou o Código de Processo Civil, justamente porque ela é fruto, ela tem um vício na origem, um vício do devido processo legislativo. Porque a medida provisória nunca pode tratar de matéria processual civil. E, na verdade, a medida provisória não tratava. Mas quando foi convertida em lei, os deputados e senadores aproveitaram para enxertar algumas matérias processuais e de forma que muita gente questiona a constitucionalidade dessa norma no que concerne a questão processual civil. De toda forma, nós lemos aí, quando a gente consulta o site do Planalto, a gente vai ver que o Código de Processo Civil tem lá essa lei de 2021 que trata justamente desse tema. Aí ela instituiu uma nova forma de citação, que é essa forma de citação por correio eletrônico. É uma questão muito polêmica. Eu vou compartilhar com vocês diversos vídeos de outros autores questionando uma série de dispositivos dessa lei. Uma lei, a meu ver, muito mal feita, pelo menos na parte processual. Ela deixa uma série de dúvidas e dúvidas que ainda não foram plenamente resolvidas. Dentre elas é o seguinte: a gente percebe que essa citação pelo correio eletrônico, diferentemente da citação no processo eletrônico, ela não tem presunção, porque no processo eletrônico a gente viu, né, que passado 10 dias, se a pessoa não consultou, se o réu não consultou, você presume que ele foi citado e aí você começa a contar o prazo. Essa lei pelo correio eletrônico, por e-mail, ela exige um cadastro prévio do réu
cadastro prévio, não é o cadastro posterior. O cadastro prévio do réu com o e-mail do réu. Então o réu vai receber a citação por e-mail. E não há a presunção de citação, caso ele não veja lá ou não consulte essa citação. Então tem uma série de questões polêmicas que eu vou compartilhar com vocês em outros vídeos sobre quem que tem a obrigação de fazer esse cadastro, se o réu tem a obrigação de se cadastrar, se o advogado tem a obrigação de se cadastrar, de ter um e-mail lá atualizado. Se ele não tiver o e-mail atualizado, qual que é a justificativa que ele pode utilizar, por exemplo, para se ver livre de uma multa que foi aplicada nesse caso? Então, assim, tem uma série de questões polêmicas, não só em relação à constitucionalidade dessa lei, por vício do processo legislativo, mas a aplicação da própria lei, uma série de dúvidas que ainda restam em aberto e que ainda não foram plenamente resolvidos, nem pela jurisprudência e também nem pela doutrina. Então, no caso dessa citação pelo correio eletrônico, ou seja, essa citação feita por e-mail, a partir do momento em que a pessoa consulta essa mensagem eletrônica, no caso, esse e-mail, o quinto dia útil seguinte à confirmação, você começa a contar o prazo. Então, a lei aqui deu uma brecha maior, porque considerou o seguinte, ó, se porventura o réu está cadastrado e tem um e-mail lá cadastrado na plataforma que o CNJ vai manter, pelo menos parece que é o CNJ que vai manter isso, pelo menos é a norma inicial, é o que se diz e é o que a norma diz. O CNJ é que vai manter esse cadastro aí. Então, agora, quem que vai alimentar esse cadastro ainda não está muito claro, né? Então, a partir do momento em que houve essa consulta desse e-mail, você espera 5 dias úteis, a partir daí você começa a contar o prazo de defesa aí no caso da citação. Detalhes importantes. Parágrafo 1º do artigo 231. Se houver mais de um réu, ou seja, litisconsórcio passivo, o dia do começo para contestar vai corresponder à última das datas. Então, se o João é réu e a Maria também é ré, se juntou o mandado do João e depois juntou o mandado da Maria, o prazo do João só começa a contar a partir do momento que juntar o último mandado. Por exemplo, aqui o caso, o mandado da Maria. Então, no caso de litisconsórcio passivo, você começa a contar a partir da juntada do último mandado aos autos. Lembrando que no caso de embargos à execução, como eu já falei com vocês, embargos à execução você conta individualmente, não aplica essa regra geral aqui, salvo se os executados forem casados entre si, quando aí a gente aplica essa regra do parágrafo 1º do artigo 231. O parágrafo 2º diz que, havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Então, diferentemente da citação, mesmo no caso aqui de litisconsórcio passivo, se for caso de intimação, aí a gente não vai usar essa regra de contagem a partir da juntada do último mandado aos autos. Não. Se for intimação, conta-se individualmente. Juntou do João, conta para ele. Juntou a da Maria, conta para ela. No caso da citação, aí sim, o prazo para contestação conta-se da juntada do último mandado aos autos. O mesmo vale em relação ao parágrafo 4º, a citação por hora certa, assunto que eu tratarei num vídeo específico. Então essas são as principais regras de contagem de prazo em relação à citação e à intimação. A gente vai encontrar essas regras no artigo 231. Num primeiro momento, eu tenho certeza que o aluno, o estudante de direito, que está começando ali a estudar esse tema, ele vai achar confuso, vai achar difícil, mas depois a gente acaba acostumando e nem pensa muito nesse assunto. A verdade é essa. Com a prática, a gente nem se questiona mais como é que conta o prazo, etc. Eu confesso para vocês que eu sou um crítico desses dispositivos, porque eu acho que eles complicam muito o que é simples. As regras estão cada dia mais confusas, né? Mais com essa lei de 2021, tornou tudo mais difícil. Então, o sistema, ao invés de se tornar cada dia mais simples, que é o objetivo, pelo menos que eu almejaria, né, como sistema, quer dizer, um sistema fácil de manejar, um sistema fácil de entender, para que todo mundo, mesmo um cidadão comum, uma pessoa que não tem formação jurídica, ele possa entender. Na verdade, o direito processual tem cada dia mais se tornado uma matéria de especialistas, cada dia se tornado mais difícil de compreender. Repare que cada forma de citação tem uma forma de contagem de prazo. Em todas elas, pelo menos a gente tem um alento. A forma de contagem é o seguinte, a gente tem que preocupar em estabelecer quando que começa a contagem desse prazo. Por isso que é importante saber, por exemplo, se é a R, né, aviso de recebimento, se é o mandado por oficial de justiça, se é, por exemplo, uma citação por edital, etc. A gente vai estabelecer a partir de quando que começa a contar o prazo. A partir daí você sabe que o dia de começo você exclui, você não conta, e começa a contar no primeiro dia útil seguinte. Se ele terminar em dia não útil, você não vai contar nunca
dia não útil. Você só conta dia útil na contagem do prazo. Se porventura o prazo cair no feriado ou coisa do tipo, você prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Então você só conta dias úteis, não conta o dia do começo e conta o último dia. Isso vale para qualquer prazo. A dificuldade maior para quem está começando a estudar direito talvez seja identificar quando que começa a contagem. Porque nós vimos aí que tem citações por correio eletrônico, ou seja, por e-mail. Nós temos a citação do processo eletrônico, que é diferente. Nós temos a citação por edital, nós temos a citação por AR, a citação por oficial de justiça, a citação por hora certa, cada uma com uma forma de contagem de prazo diferente. Mas essa é a sugestão que eu dou para vocês. Foquem no momento em que começa a contagem do prazo. Isso que é o mais importante. Se vocês souberem isso, o resto fica bem mais fácil. Um abraço, até mais.